Estes são tempos nos quais a necessidade está pedindo que todos os seres façam um esforço extra. Isto não são tempos em que a gente faz o próprio dever, faz a própria obrigação e basta, e vai dormir tranquilo. Não são tempos assim. Quem faz isso está completamente enganado. Estes são tempos completamente diferentes. Estes são tempos nos quais você, obviamente, tem que fazer tudo o que é para ser feito, não? Mas tem também que fazer um pouco mais ou mais. Tem que fazer aquilo que não é possível, tem que fazer aquilo que os outros não fazem, porque normalmente os outros não fazem. Fazem quando são obrigados. Mas espontaneamente, voluntariamente, fazem muito pouco ou nada. Então, aqueles que vivem hoje de uma forma consciente sabem que cumprir o próprio karma ou desenvolver o próprio dharma, própria vida diária, que isso hoje não basta mais. Não basta mais porque há prazos cíclicos, há possibilidades do planeta desenvolver certas coisas de uma forma ou de outra. Sabe-se que a humanidade é uma adormecida, que não está atenta a nada disto. Quem tem consciência hoje não se limita às próprias possibilidades e não se limita àquilo que é a sua própria tarefa. É preciso fazer também a parte de muitos. E isto existe no nosso mundo interior algo que regula tudo isto e algo que nos dá a oportunidade de ampliarmos o nosso campo de serviço. Inclusive, para nós estarmos desenvolvendo coisas para as quais não estamos preparados, para as quais não temos competência nenhuma. Isto é muito comum. Que você se ponha a desenvolver coisas como oferta que você não sabe, você não tem experiência naquilo, não tem importância. O importante é que a gente vire esta chave. Hoje não é mais tempo de cumprir o próprio dever. É uma mínima parte, não que cumpre o próprio dever, mas digamos que cumpre o próprio dever. Não é mais tempo de só isto. Precisa mais. E uma pessoa disse aqui que a vida tem sido muito exigente com ela. Veja, é o oposto do que ela devia estar pensando. Quanto mais lhe for exigido, ela dê graças a Deus. É sinal que ela está sendo notada para fazer alguma coisa pelos outros. Você dizer que a vida tem sido muito exigente com você, só no pensar isto, você está gastando uma energia que você podia estar empregando numa outra coisa. Então você está como uma torneira aberta, deixando escorrer a água, enquanto está pensando que a vida está exigente com você. Não temos que pensar nada a respeito disso. Nós temos que aceitar o que está aí e dar graças por estar aí, além da nossa capacidade, além da nossa obrigação kármica, além. Isto quer dizer que nós temos esta possibilidade de equilibrar o karma deste mundo. Tem sido pedido muita oração para todos nós. E nós já sabemos que estamos abrindo uma casa em Maiorca, na Espanha, onde deve haver oração contínua. De forma que nós temos aqui na Figueira, no alto do Morro do Cristal, uma pequena casinha, o lugar de oração contínua. E em Maiorca nós temos a proposta de quem está lá estar em oração contínua. E lá nós necessitamos de seres que sejam dispostos a viver a vida monástica. Seres célibes. Precisamos de seres abnegados, que vivam a vida de serviço incondicional e por tempo integral. E seres contemplativos,
que se dedicarão a uma oração permanente para estar gerando luz para o planeta. Então, para isto é que está sendo aberta aquela casa. E devem existir almas que estão no espaço, não? Estão no espaço interno, aguardando o momento de ir para lá. E existe lá também um outro tipo de seres, além dos célebres, dos abnegados e dos contemplativos, existem os colaboradores. Os colaboradores que, se apresentando como colaboradores, se apresentando como mantenedores disto em tantos sentidos, eles vão começar a se preparar para esse celibato interno, que é muito necessário em um planeta evoluído, no qual os processos de reprodução serão outros. Porque este processo de reprodução que foi introduzido aqui na Terra, isto foi uma opção, mas há outras opções da gente viver sem se reproduzir. Então, essas outras opções é aquilo que se está colocando para a futura Terra. Então, esse trabalho em Maiorca é um trabalho todo energizado para isto tudo. É um trabalho, então, muito adequado aos tempos de agora e também de preparação para um tempo futuro. Outro ponto que nós teríamos que ter muito presente é a nossa abertura e o nosso contato com os outros reinos da natureza. O nosso contato não só com os seres humanos, com as almas humanas, mas também o nosso contato com as almas ou com as mônadas que ainda estão fazendo o seu processo nos outros reinos. Porque nós hoje estamos fazendo o nosso processo no reino humano, mas nós estamos vindo de experiências em outros reinos, estamos vindo de outras experiências. E aqui existe um exemplo, existe uma referência para nós do quanto um ser vegetal pode falar conosco, de quanto um ser vegetal pode se comunicar conosco, se a gente prestar atenção nele, se a gente estiver dedicado a entender um vegetal, um animal, um mineral, porque tudo isto pode se comunicar conosco. E aqui um ser está nos dizendo que ele estava saindo da vida criativa e que uma árvore chamou a sua atenção. Então ele parou, continuou olhando para ela, porque havia algo de especial ali, que ele não sabia o que era. Aí, quando ele começou a prestar atenção, ele viu que ela estava se apresentando diferente das outras árvores, como se estivesse falando. Era como se aquela árvore falasse comigo de alguma forma. E conforme eu me aproximava dela, o contato parecia mais fluido e essa presença se fazia cada vez mais significativa. Então ele se aproximou um pouco mais dela, pegou o caderno de notas que ele trazia na mochila, não é? E foi como se ele tivesse recebido alguma coisa daquela árvore, que ele tentou colocar em palavras, que para nós é muito interessante. E ele escreveu o seguinte: há um trabalho a ser feito com as árvores em Mirna já, aqui. E o que estava falando com ele era um grupo de seres do reino dévico. Somos um grupo de seres do reino dévico, cuidamos especialmente das árvores e temos uma mensagem para vocês, no plural. Não creiam que nós não os percebemos daqui de onde estamos, dessas dimensões. Daqui onde moramos, nós vemos vocês, os acompanhamos.
e os orientamos, ainda que vocês não percebam, e instruímos vocês. Ao longo de todo o nosso tempo de convivência, temos sido participantes da sua disponibilidade em ajudar as árvores. E é por esse motivo que aqui algumas de nossas espécies conseguem expressar totalmente a sua essência. Isto é, o reino percebeu que aqui há seres que se interessam pelas árvores. E veja como são sensíveis e como estão abertos, e estão nos dizendo que por causa disto, algumas árvores conseguiram expressar a sua essência. E aqui os devas perguntam: qual é o sentido de uma árvore neste planeta? Para que existe árvore neste planeta? O sentido é trazer o céu para a terra de uma forma que vocês não percebem, que só a árvore sabe fazer isto. Por isso que ela vai para cima, ela procura a luz. Então ela tem a sua forma de trazer a energia do céu para cá. E ele diz: nossos grupos de seres, nossos grupos de espécies, possuem características diferentes de irradiação e de atuação sobre a matéria terrestre. Então, cada grupo de árvore, cada espécie, tem um tipo de radiação e faz um trabalho diferente. Por isso é que isto de plantar só um tipo de árvore, isto é um erro madornal que nós fazemos. Porque a coisa tem que ser muito junto, toda misturada, todas as espécies juntas, porque cada espécie trabalha de um jeito. E quando você faz só eucalipto, só arroz, só feijão, só milho, você ali está limitando o contato entre o céu e a terra, porque são espécies que fazem algo, mas não fazem tudo. Elas precisam estar juntas para poder trabalhar corretamente. Então, repetindo, nossos grupos de seres, de espécies, possuem características diferentes de radiação e de atuação sobre a matéria terrestre. Algumas árvores funcionam como grandes usinas de captação de energia da consciência do planeta, logóica, que vem do centro do planeta. Isso ela puxa pelas raízes, não? E que deve ser espalhada na superfície da Terra. Então, ela tem um trabalho de colher as coisas do céu e colher também as coisas do centro da Terra. E aí, de fazer a sua síntese e de espalhar aqui pela superfície. Outras espécies têm tarefas no campo da harmonia. As energias irradiadas por elas evocam a cada instante a harmonia que vive na essência deste planeta. Esse processo de radiação é um processo vivo e intenso e está sempre em contínua transformação. Queremos que saibam também que o reino dévico já começou um novo ciclo de trabalho neste lugar, aqui onde nós estamos, nas terras deste centro Figueira. Como vocês já sabem, o reino dévico foi preparado para assumir diferentes tarefas aqui. Assim como vocês, nós também somos colaboradores desse projeto. Há aqui na fazenda consciências vegetais em corpos de árvores, consciências de muita sabedoria e de muita experiência. Há consciências encarnadas nessas árvores de grande amor universal. Nem sempre esses seres encarnam em árvores muito antigas. Às vezes, encarnam em uma insignificante arvorezinha de uns poucos anos e vive uma evoluída experiência no reino das árvores. Agora começa a dar algumas sugestões para que possamos estar em contato fluido e permanente com estas coisas que nós desconhecemos. Isto não faz parte da nossa vida, não? Por enquanto. Algumas sugestões. O silêncio.
quanto maior é o grau de silêncio, mais favorecida se verá a nossa comunicação. Nós falamos delicadamente, o vento nos ajuda a entrar em contato com vocês, mas para isto vocês devem estar receptivos, vocês devem estar alertas e devem estar abertos e num constante sentimento de união e de irmandade com todos os tipos de seres. Aqui não há diferença entre os seres. Todos os tipos de seres, animais, vegetais, humanos, todos. Então, o silêncio é o estado ideal para isto. Porque se não há silêncio no ser, ele não chega a ouvir. Porque estas coisas não são palavras, não são sons materiais. São coisas que se ouve dentro do silêncio. O segundo ponto é o amor. A atitude harmoniosa, vivida de forma simples, no dia a dia, cria pontes entre o nosso reino e o seu. Este planeta necessita dessas pontes entre os diferentes reinos e raças. Convidamos vocês a serem instrumentos deste novo ciclo de aproximação às árvores, aos devas e aos reinos. Então, o silêncio, o amor e o terceiro ponto é a oração. A oração é a invocação e espontânea irradiação de uma energia que vem do alto. Unamo-nos nesse movimento. No silêncio, cada um saberá como fazer. No silêncio. Então, isto não se ensina. Precisa entrar em silêncio para saber o que fazer. Antes de finalizar esta mensagem, pedimos que criem espaços para que nós possamos desenvolver cada dia mais e assim começar a ajudar e acompanhar a tarefa de vocês de serviço de um outro ponto. O serviço é uma chama que está sempre acesa no nosso centro de vida, na nossa essência. Falamos com vocês porque queremos colaborar e acompanhar vocês cada vez mais, já não desde a inconsciência e a ignorância, mas desde o amor fraterno de irmãos que moram na mesma casa. Bem, aí a pessoa andou um pouco, caminhou um pouco, entrou numa outra estrada e depois começou a ouvir a segunda parte, que dizia sobre o traslado das consciências vegetais nestes tempos. O que quer dizer a transmutação? Assim como nós podemos não ser transmutados, saímos de um corpo e ser postos num outro, esse traslado também pode acontecer com os vegetais. Então diz, neste momento da conjuntura planetária, grandes contingentes de espécies e de consciências vegetais selecionadas estão sendo trasladadas até núcleos ou áreas que serão preservadas de certas manifestações da purificação planetária. Então existem áreas do planeta que vão ser preservadas de uma certa destruição, porque deve permanecer sementes para a vida recomeçar, depois do que ocorrerá. Então, o reino já está providenciando a transferência de consciências, de grandes árvores, consciências muito avançadas, de lugares onde tudo vai ser destruído, está sendo transmigrada esta consciência para outras árvores, lá onde as coisas vão ser um pouco diferentes. O reino vegetal, diz aqui, tem a tarefa de ajudar a amenizar a transição planetária. Porém, tem também a tarefa de acompanhar o novo processo evolutivo dos reinos de superfície, que começará após esta purificação. Então, nós temos algumas árvores que podem ser transmutadas.
Ali pode ser colocada a essência de uma árvore mais avançada, mais evoluída, que estava lá na Amazônia e que atualmente está sendo serrada para virar madeira para venderem na Europa. Então, aquela essência sai de lá e é transmutada e vem aqui para uma outra árvore. É por isso que espécies selecionadas e consciências de alta evolução estão sendo levadas e concentradas em áreas específicas do planeta. Essências muito evoluídas de seres vegetais que no plano físico são habitantes de grandes centros urbanos, estão sendo redirecionados para novos ambientes onde possam expressar sua consciência. Vocês sabem que a vida das árvores na cidade está impossível, praticamente. Vocês notaram que nas calçadas cimentaram tudo e não tem por onde entrar água. Então ali não tem por onde entrar água, a calçada é de cimento, a rua é de asfalto, então aquela vida está impossível. Então muitas árvores das cidades estão sendo transmutadas e passando para outras árvores, outros corpos vegetais que estão em outras regiões, onde possam expressar a sua consciência, porém com outras vestes, outros corpos, como por exemplo, árvores mais novas. Antes dessa transição, esse processo ocorria só em momentos de muita necessidade, pois essas essências vegetais precisavam passar por determinadas experiências para poder levar esse aporte ao conjunto de seres do reino ao qual pertenciam. Hoje, porém, as consciências vegetais antigas devem ser preservadas dos processos de destruição e é por isso que estão sendo retiradas delas grande parte de conteúdo, o qual está sendo recolocado em áreas preservadas, onde certas energias destrutivas atuantes no planeta não possam chegar. Saibam compreender como é importante preservar a vida das essências vegetais, em todas as suas formas e níveis. Uma essência vegetal é tão importante quanto uma alma do reino humano, porque ela carrega dentro de si todo o aprendizado de grupos de consciência. E é uma consciência que vem transmigrando de reino a reino. É hora de olhar com outros olhos para o reino vegetal, pois tal como o reino humano, nós também estamos nos preparando para a transição que virá. Sabe, para nós termos um contato desta ordem, é porque nós teríamos que estar um pouco mais despertos, um pouco mais conscientes daquilo que está em volta de nós. E mesmo que a gente esteja numa cidade onde as árvores são tratadas da forma como vocês veem, não é? Mesmo que você esteja ali, esse trabalho interior, esse trabalho de oração, esse trabalho de intenção, é um trabalho que se faz em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Teríamos que virar uma chave em nós neste momento, teríamos que deixar de ser muito egoístas, porque nós pensamos nas pessoas, pensamos no reino humano, pensamos nos seres encarnados da nossa própria espécie, do nosso mesmo tipo. Mas é hora de nós transcendermos um pouco esses limites e começarmos a nos relacionar e começarmos a levar a sério também os outros reinos. E eles aqui não estão falando de animais, porque de animais já temos falado bastante, mas estão falando de vegetais. Estão falando do reino vegetal, que realmente está num processo de desenvolvimento de condições para o serviço, como vocês veem, não? Muito intensa. E nós, como reino humano, como o reino mais evoluído deste planeta, não? Teríamos que dar um pouco de atenção para estas coisas e não ficarmos circunscritos no nosso mundinho de consciência humana. Mas sabemos expandir isto. Estamos atentos, não, ao que está em volta de nós, falando conosco nos outros reinos também, porque esse trabalho é um trabalho conjunto, este é um trabalho único.
e que eles parece que têm mais consciência do que nós de que é um trabalho único. Na nossa mente nós temos isso tudo um pouco separado. Nem pensamos nisto. Mas eles parecem que têm mais consciência do que nós, nesse sentido. Nesse ponto, a consciência deles está mais desenvolvida do que a nossa, em geral. E aqui, no final da mensagem anterior, se diz: a mente única você pode chamar de Deus, pode chamar de único, pode chamar o que quiser. A mente única já posiciona as suas hostes de luz e a matéria deverá optar por render-se à luz ou continuar seu caminho de obscuridade. Porque tem um estágio da vida que nós chamamos de matéria, não? Que é muito obscuro esse estágio de obscuridade. E aqui, neste momento, a matéria está optando também. Ou ela vai ficar iluminada, ou vai continuar obscura por todo um outro ciclo. As centelhas divinas devem iniciar seu caminho de retorno. Isto é, tudo aquilo que é vivo, centelhas divinas, nossas almas, nossos espíritos, tem que começar o caminho de volta para essa essência única. Nosso caminho não é mais estarmos identificando com a matéria. Nós temos que iniciar o nosso caminho de volta para ajudarmos a matéria a sair da obscuridade. E se nós estamos na matéria, como é que vamos fazê-la sair da obscuridade? Nós somos parte daquilo. Então aqui há uma estimulação interna muito forte, muito grande, para todos, para toda a humanidade. Isto é para toda a vida do planeta, não é para um ou para outro. O que acontece é que um ou outro não sabe nada disso, não vê, não quer ver, está ocupado com outras coisas e vai fazer essa experiência num outro ciclo, quem sabe aonde e quando. Então, as centelhas divinas devem iniciar seu caminho de retorno, porque lá estão sendo aguardadas para aquilo que aqui se chama de grande banquete celestial. Isto é se estar reunidos em um nível de consciência mais elevado, em um nível de consciência mais desenvolvido. Enfim, nós vivemos momentos de muita clareza, num certo sentido, e é tão claro que às vezes os olhos ficam assim, será que é isso mesmo? Os olhos têm que se acomodar a esse tipo de clareza. Mas tem que fazer um certo esforço, porque os olhos são físicos, os olhos são carne, os olhos são parte do corpo. E eles ficam realmente um pouco... tem que se adaptar a ver certas coisas, os olhos internos, não? A ver certas coisas. E a gente, como consciência, se é que tem consciência desenvolvida dentro do corpo, tem que colaborar para que o corpo não fique como está. E aqui diz: não coloquem vossa fé no homem, mas sim no que o homem poderá fazer se entregar à luz do firmamento. A mesma luz que guiou Jesus na terra entre os homens. A mesma luz que ainda o guia rumo à maior das realizações humanas. É chegado o momento e muito já vos foi revelado. É hora de cumprirdes a vossa parte. O que já foi revelado é suficiente para nós já estarmos de uma outra atitude. Enfim, nós temos sinais suficientes, né? Para estarmos atentos e mudando de ponto, mudando de interesses, sem nos desinteressarmos por aquilo que é o nosso karma e o nosso dharma. Mas teríamos que já estar mudando de ponto.